Será que eu trouxe o tablet? Deixa eu ver. Aqui, graças a Deus eu trouxe o tablet do pastor, senão ele teria me matado. Agora deixa eu registrar aqui. Aqui, pronto. Vamos começar. Cumprimento a igreja, rapaz. Senhor, que nem é tanto a igreja. Amém. Bom, igreja, hoje estaremos falando sobre o significado da Páscoa. Mas antes de começarmos, gostaria de ler um versículo com você. Primeiro Salmo. Fala, Benício. Gente, amanhã vai ter uma revelação. Que barulho é esse? Bom, como houve um pequeno engano nas gravações, teremos que falar os inglês. Falaremos o que cada um leu. Sebastiana leu Mateus 27. Lió leu Apocalipse 1. Rita leu Marcos 1 e Rinaldo leu Salmos 23. Meus irmãos, mil desculpas por isso, mas isso é erros de gravações, mesmo que isso não se repetirá. Agora com vocês o vídeo. Achei com vocês. Quando você pensa em Páscoa, o que te vem na cabeça? Você sabe como essa festa começou? Então vem comigo que eu vou te contar. Tudo começou há muitos e muitos anos atrás, quando Deus chamou Abraão para sair de sua terra e do meio de seus parentes e disse a ele que através de seus descendentes formaria seu povo. Ele disse a Abraão que durante um tempo esse povo sofreria como escravo em uma nação estrangeira, mas que ele o libertaria de lá. Depois de muitos anos, José, bisneto de Abraão, acabou sendo vendido como escravo pelos seus irmãos e foi parar no Egito. Lá, José foi abençoado por Deus e, por sua obediência, foi colocado como governador do Egito. E, por sua estratégia, o Egito não sofreu com a grande fome que assolou aquela região na época. Por causa disso, Faraó convidou toda a família de José para morar no Egito e era muito grato por ele ter trazido provisão para seu povo. Mas os anos se passaram e a família de José cresceu muito e aquele Faraó morreu. Em seu lugar veio um Faraó que não conhecia José e não sabia de tudo que ele tinha feito pelo Egito. Então, quando ele viu aquele povo numeroso em suas terras, resolveu escravizá-los. Deus então chamou Moisés para libertá-los. Faraó não quis dar ouvidos a Moisés e não permitiu que o povo saísse de suas terras. Então, muitas coisas ruins aconteceram por lá. Mas depois da última praga, Faraó finalmente deixou o povo ir. E quando eles saíram de lá, Deus falou com Moisés para eles sempre se lembrarem de como Deus os libertou da escravidão milagrosamente, para que as próximas gerações também soubessem o quanto Deus os ama. Por isso Deus instituiu uma festa chamada Páscoa,
que significa em hebraico passagem, para que eles celebrassem todos os anos e se lembrassem do milagre de Deus em suas vidas, os livrando da escravidão do Egito. Para essa festa, Deus instruiu a Moisés que eles assassem um cordeiro e comessem com pão sem fermento e ervas amargas. Mas por que, durante a última noite do povo no Egito, Deus instruiu seu povo a sacrificar um cordeiro e aspergir o seu sangue nos umbrais de suas portas para que eles não fossem atingidos pela última praga? O sangue do cordeiro os protegeria naquela noite. Sobre o pão sem fermento, ele não precisa esperar o crescimento. Ele é feito apressadamente, assim como o povo precisou se apressar para sair do Egito logo, assim que Faraó os libertou. As ervas amargas eram para se lembrarem do sofrimento que foi a escravidão no Egito. Essa era a Páscoa dos judeus, o povo hebreu, os descendentes de Abraão. Jesus também era um deles, e por isso ele também celebrava a Páscoa. Todos os anos, seus pais o levavam a Jerusalém para a festa da Páscoa. E depois, durante seu ministério, todos os anos ele celebrava a Páscoa com seus discípulos. Mas nós não somos judeus. O que celebramos na Páscoa, então? Vamos lá. Quando João Batista anunciou a chegada de Jesus, o Messias, ele disse a respeito dele: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1,29. E foi justamente durante a festa da Páscoa que Jesus foi crucificado em Jerusalém. Ele foi o Cordeiro sacrificado. E assim como no Êxodo, seu sangue nos limpa de todo o pecado. Na noite anterior ao seu sacrifício, Jesus declarou que aquela deveria ser a última Páscoa, porque ele mesmo seria o sacrifício definitivo para a nossa salvação. Então, na última ceia com seus discípulos, Jesus instituiu a ceia do Senhor, o pão e o vinho. O pão simbolizava o corpo de Jesus, que foi entregue na cruz, e o cálice, o seu sangue, que foi o preço pago pela nossa remissão. A Páscoa apontava para o futuro, para o Messias que havia de vir. A ceia do Senhor aponta para o passado, para a promessa que se cumpriu em Jesus. Por fim, então, durante a época da Páscoa, nos lembramos que Jesus, o Filho de Deus, morreu por mim e por você, e que ao terceiro dia ele ressuscitou, fazendo-se cumprir a promessa de Deus para nós desde Abraão. Nós não somos descendentes de Abraão, mas nos tornamos povo de Deus através do sacrifício de Jesus. Amém! O que é a Páscoa? Para os judeus que são descendentes de Abraão, é lembrar da libertação da escravidão do Egito. Por isso eles comem cordeiro assado, pão sem fermento e ervas amargas. Para os cristãos, Jesus é o cordeiro que foi sacrificado. Ele nos convidou a nos lembrar da sua entrega através do pão, que representa o seu corpo, e o vinho, que representa o seu sangue. Ele foi para a cruz por amor a nós. Ele morreu sim, mas venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. É isso que celebramos na Páscoa. O nosso Redentor vive. Aleluia! O grande livro deseja a você uma feliz Páscoa! Você sabe de onde veio a Páscoa? Então, vem comigo, vamos abrir o grande livro. Está chegando a Páscoa, quando relembramos a crucificação e a ressurreição de Jesus, o Filho de Deus
Salvador. Você já deve ter assistido a essa história aqui, no Grande Livro. Nela nós vimos Jesus se preparando para a sua entrega e junto com seus discípulos fazendo a última ceia. Ué, mas espera aí! Naquela ceia, Jesus e seus discípulos estavam celebrando a Páscoa. Como? Se Jesus ainda nem tinha sido crucificado. Ah, a Páscoa vem de muitos e muitos anos antes de Jesus. Vamos voltar algumas páginas do grande livro de Deus, lá no Antigo Testamento, no livro do Êxodo, quando Moisés vai até o Egito para libertar seu povo da escravidão de Faraó. Deus tinha convocado Moisés para essa desafiadora missão e ele obedeceu. Mas Faraó não parecia estar disposto a perder seus trabalhadores braçais. Depois de 9 pragas, Moisés deu a Faraó o último aviso de Deus e pediu que ele deixasse seu povo ir. Mas de nada adiantou. Ele permaneceu com o coração duro e não liberou os israelitas. Deus então estava pronto para enviar a 10ª praga. Mas ela não viria apenas para os egípcios, mas para todos os que moravam no Egito. Então, Deus alertou seu povo através de Moisés. Ele os instruiu a se prepararem para essa passagem. Eles deveriam sacrificar um cordeiro e passar o seu sangue nos umbrais de suas portas. Naquela noite, também deveriam assar o cordeiro e comê-lo com pães sem fermento e ervas amargas. O Senhor os instruiu a comer apressadamente e já prontos para sair, porque essa é a Páscoa do Senhor. E o povo obedeceu. E como foi importante estar atento às instruções de Deus e obedecê-las. Veja só o que aconteceu naquela noite. À meia-noite, o silêncio deu lugar a gritos e choro. O anjo da morte passou, tirando a vida de todos os primogênitos do Egito, até mesmo os primogênitos dos animais. Mas ao percorrer o Egito, quando o anjo da morte via o sangue nos umbrais de uma porta, passava direto por ela, poupando o primogênito daquele lar. Como é importante conhecer a vontade de Deus e ser obediente. Salvou a vida daqueles filhos. Ao amanhecer, quando o faraó viu que, assim como os primogênitos do Egito, o seu primogênito também estava morto, deu ordem a Moisés para que todo o povo se retirasse imediatamente do Egito. Os egípcios apressaram a saída do povo de suas terras, porque perceberam que se eles continuassem ali, todos no Egito morreriam. Por conta da pressa com que tiveram que sair, levaram suas massas de pão ainda sem fermento, porque não deu tempo de esperar fermentar. E quando saíram do Egito, Deus falou com eles que aquele grande milagre deveria ser relembrado todos os anos. Era a Pessach, que significa passagem. Era a Páscoa do Senhor. Eles estavam passando da escravidão para a terra prometida, uma vida livre e farta em uma terra que mana leite e mel. Jesus também era descendente de Abraão. Ele era um israelita da tribo de Judá, descendente do rei Davi, assim como seu pai José. Então, ele também celebrava a Páscoa. E naquela
naquela última ceia com seus discípulos, ele estava fazendo exatamente isso. Comendo um cordeiro assado com pães sem fermento e ervas amargas. Cada um desses elementos tinha um significado. O cordeiro representava o sacrifício pelos filhos. Os pães sem fermento representavam a pressa com que tiveram que sair do Egito. E as ervas amargas representavam o sofrimento da escravidão que viveram nas terras de Faraó. E como nada na Bíblia é acaso ou coincidência, Jesus foi crucificado exatamente durante a celebração da Páscoa. E você sabe por quê? Deus estava nos dando um recado. Jesus é a nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro de Deus. Assim como o sangue do Cordeiro sacrificado no Egito guardou a vida dos filhos do povo de Deus e os protegeu da morte, também o sangue de Jesus nos protege da morte eterna, longe de Deus. Quando Jesus foi levantado naquela cruz, ele estava sendo o sacrifício por nós, assim como aqueles cordeiros morreram pelos filhos primogênitos dos hebreus. E assim como o cordeiro sacrificado naquela noite no Egito os levou para serem livres da escravidão de Faraó, o sacrifício de Jesus nos leva para sermos livres da escravidão do pecado. Ser livre não é fazer tudo o que quer. Ser livre de verdade é ter a liberdade de não pecar. O pecado escraviza e limita nossa vida. Quando estamos em Cristo, podemos viver livres do pecado. Somos livres para obedecer a Deus com alegria. Celebrar a Páscoa é relembrar a entrega de Jesus por você, para que você seja perdoado e viva uma vida livre em Deus. O grande livro deseja a você uma feliz Páscoa, com muita alegria pela liberdade conquistada na cruz para você. Até a próxima. Tchau! Então, meus irmãos, como já dizia o vídeo, irmão, apareceu. Esses foram significados. Bom, já está bom. Agrade. Bom, meus irmãos, o culto é bom. Eu poderia ficar aqui para falar disso a noite toda, mas nós não temos para a noite toda para isso. Então, fechem seus olhos e orem comigo. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, hoje eu te peço, santificados os nomes dos seus filhos, estão da tua igreja hoje. Hoje eu te peço, Senhor, santifique os seus filhos, que pela graça do Senhor Jesus, assim seja, pelo Espírito Santo, assim seja, que não somente seja hoje, mas para todos sempre, assim seja. Digamos amém, amém. Antes que vão embora, meus irmãos, temos praticamente o seguinte, meus irmãos, sexta-feira, culto da benção,
sábado, culto dos jovens ou culto no lar. Não sei porque eu não sou, estou sobre o pastor. E domingo de manhã, culto dominical para os jovens, adultos e crianças. E à noite um grande culto, o culto da Santa Ceia. Aguardo vocês lá.